Vamos ver. Gravando! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, família magnética. Então, estamos começando a live de abertura do Grupo 30. Vamos deixar a gravação, porque aí essa gravação amanhã a gente pode compartilhar com quem não pôde estar ao vivo. Boa noite, Bruna. Quem mais? Quem está entrando aí, coloque seu nome. Boa noite, Paula Fonseca de Londrina, Paraná. Muito bem. Quem mais aí? Mônica. Muito bom. Queiroz, cai. Queiroz, cai. Muito bem aí, pessoal. Então vamos essa live de abertura do grupo 30 do jejum magnético e para que todos vão participar desse desafio, né? Então vou me apresentar. Eu sou o Dr. Tiago de Alco, médico funcional integrativo, criador do programa Saúde Integral Magnética e do Jejum Magnético. Boa noite, aqui é Cacilda de Domingos Martins, no Espírito Santo. Muito legal, bem-vinda, Cacilda. Então, quem quiser, coloque aí a cidade de onde está falando. E calor aí na cidade de vocês? Aqui no sul deu muito quente hoje e agora deu uma chuvinha no final da tarde para refrescar. Então, primeiro eu vou me apresentar, eu sou médico, criador do programa Saúde Integral Magnético, sou médico funcional integrativo, também criador do programa Saúde Integral Magnético, palestrante aí há mais de 20 anos. E algo muito importante é a minha relação com o jejum. Essa montanha que vocês estão vendo aí é a montanha de Condor Blanco, fica no sul do Chile, onde eu já faço retiros de jejum há mais de 20 anos. Então eu vou começar por aí, né? Vou sair, estou sem áudio. Tenta sair e entrar de novo, Mônica, tá? É importante. É a Cláudia Queiroz de Uberlândia. Ah, então daí a Cláudia de Berlândia, né, Cláudia? Você fala Berlândia, Berlândia. Do Triângulo Mineiro, muito legal. Então, eu já sou praticante do jejum há mais de 20 anos, desde a minha faculdade de medicina, quando eu fazia meus retiros de jejum aí nessa montanha de 4 dias. E agora, isso, quem quiser, bota aí o seu, seu vídeo, né? A Cláudia de Uberlândia, a Ângela está entrando também, legal, a Bruna, muito bem, isso aí. Aqui então tem Espírito Santo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e estamos aí todos reunidos. Então, muito importante entender que eu já sou praticante de jejum há muito tempo, então vocês podem ter muita tranquilidade e segurança de fazer o jejum comigo, que eu já fiz jejum de 4 dias, já fiz jejum de 7 dias. Quando eu estou falando, porque o jejum intermitente tem horário que a gente pode se alimentar durante o dia e tem o horário do jejum. Então não é que a gente vai ficar de jejum direto 21 dias, não, né? E sim, para vocês entenderem, quando a gente fala janela da alimentação, é o horário que a gente pode se alimentar. Então eu botei ali no protocolo, por exemplo, 14 por 10. Quando a gente fala 14 por 10, significa que eu tenho 10 horas de alimentação e 14 horas de jejum. Então eu posso fazer o jejum agora das 8 da noite até as 10 horas da manhã. Esse é um jejum de 14 horas. Aí eu vou me alimentar normalmente das 10 até as 20 horas de amanhã. Quando for o jejum de 16 horas por 8 de janela de alimentação, eu faço das 20 horas até o meio-dia. Pulo o café da manhã. E aí eu posso me alimentar do meio-dia até as 8. Então isso, quando falar janela de alimentação, é a hora que abre a janela, começa a alimentar, fechou a janela, é a hora que a gente reinicia o jejum. Então durante 21 dias vai ser assim, tá? Então muito importante a gente colocar aqui. Bom, eu estava falando então que eu tenho já prática de jejum há mais de 20 anos, jejum de 4 dias, 7 dias, e aí vou voltar aqui pelo seguinte. Como que eu me interessei pelo jejum intermitente? Eu já pratico jejum há muito tempo. Então, eu e a minha esposa, a gente
quando deu a pandemia, então em 2020, precisamente em março de 2020, deu a pandemia. A partir de abril, a gente teve o lockdown, a gente parou de fazer academia, porque fechou, a gente estava fazendo crossfit e tal. E aí a gente pensou, e agora, como é que nós vamos fazer durante a pandemia, que não tem exercício, não tem academia? Claro que poderia fazer em casa e tal, mas não era a mesma coisa. E aí foi que a gente falou, vamos fazer o jejum intermitente? Vamos. E começamos a pesquisar e nós, em primeiro momento, é, fizemos experimentamos o jejum intermitente. Eu fiz os exames de sangue, diabetes, colesterol, triglicerídeo, tireoide, tudo, antes de começar a fazer jejum intermitente. E depois de 6 meses, eu medi de novo os exames e pasmem, estavam todos os indicativos melhores, fazendo o jejum durante aquele período. Então, em vez de eu ganhar peso na pandemia, piorar, eu melhorei porque eu estava fazendo o jejum intermitente. Deixa eu só abrir uma janela aqui, porque agora esquentou aqui. Agora sim ficou melhor. Então, o jejum intermitente, ele não é só para emagrecer, ele é algo que nos dá saúde de maneira equilibrada. Agora a chave é comer corretamente na janela de alimentação. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque se a gente ficar comendo biscoitinho, bolachinha na janela de alimentação, aí não vai dar certo. Boa noite, Edson, que está entrando. Boa noite também, todo mundo que está entrando aí. Mônica, muito legal. Então, o seguinte, principais doenças no Brasil, tá? Opa, volta ali. Isso, o pessoal está entrando aqui bastante. Então vamos administrando aqui. Isso. Então aqui, voltando às principais doenças no Brasil. Eita, voltando aqui. Doenças cardiovasculares, 340 óbitos por ano, mil, né? 340 mil óbitos. Câncer, olha como tem câncer no Brasil. Pneumonia, diabetes, doença, isso são óbitos, né? Óbitos e doença associada ao fígado. Sem contar que quantos de hipertensos diabéticos tem sem óbitos, né? Então é importante entender que as doenças cardiovasculares, câncer, doenças metabólicas como diabetes, levam muitas pessoas a óbitos durante todos os anos do Brasil. E sem contar que piora muito a qualidade de vida das pessoas, né? Não é só isso, né? As pessoas ficam com sobrepeso, as pessoas ficam inflamadas, então tem uma série de problemas. E qual que é a causa de tudo isso, né? É o que a gente chama de inflamação e estresse oxidativo do organismo. Então isso é muito importante entender que hoje em dia nós estamos com um problema que é inflamação crônica, devido ao excesso de alimentos processados, ultraprocessados e industrializados. Então, isso que é um grande problema que a gente está tendo, que é justamente esse excesso da demanda de alimentos processados e ultraprocessados. Então, talvez aquela pessoa de antigamente que comia mais comida de verdade, que a gente chama, talvez não tivesse tantos esses problemas. Tivemos o avanço da medicina, claro, com os antibióticos, os exames, ressonâncias, né, tomografias, mas só que também teve um avanço da indústria alimentícia. Então, hoje em dia, você vai no supermercado, o que você observa no supermercado hoje? É só pacotinho, salgadinho, pão, biscoito, doces, é muita oferta. E antigamente a gente pensava assim, o que é uma pessoa desnutrida? É aquela pessoa raquítica, né? Magricela. Hoje as pessoas estão com sobrepeso e desnutridas. Eu tenho pegado em consultório muitas pessoas com ferro baixo, carência de ferro, carência de B12, carência de ácido fólico, carência de vitamina D, muito, assim, todos os dias, mas é todos os dias. Então, é muito importante entender como que as pessoas estão obesas e desnutridas. Tem sentido isso? Quem concorda aí, coloca aí no chat. O Edson entrou também, Marília, Bruna,
A Ângela que já está se cuidando aí, já fez consulta também, já está com os marcadores aí todos em dia. Então é importante sempre fazer um check-up anual com todos esses marcadores, ferro, ferritina, colesterol, a hemoglobina glicada, ver como é que está, se está inflamado, tem PCR ultrassensível para ver isso, ver também ácido fólico, B12, tudo isso aí que a gente vê que hoje em dia. Então, claro, leva a diabetes, problema do coração, artrite, artrose, câncer. Aí a Cláudia aí colocou, verdade. Falando aí da terra da Cláudia, Uberlândia, já fui muitas vezes, gosto muito de Uberlândia. Uberlândia aí, uma Triângulo Mineiro, terra muito boa. Calor, calor, mas muito bom também de se conviver. Uberlândia lá é uma das cidades mais organizadas do Brasil aí. Tô muito bem, graças a Deus. A Ângela botou. A Ângela é de Itumbiara, né? Itumbiara, terra boa. Hoje me perguntaram, doutor, pode usar, tomar tererê? Pode. Quem aí é da terra muito quente pode tomar tererê. E a Mônica também tá aí. A Mônica, seja bem-vinda, Mônica. A Mônica, gente, ela é de fazer rapel, é de fazer caminhadas, caminhadas, trilhas, é isso aí, né? Porque tem energia, né? Pegando fogo por aqui. Claro, imagina, se aqui no em Floripa já tá calor, imagine em Uberlândia, com essa onda de calor que deve estar. Se aqui em Santa Catarina vai dar 45 graus, imagina por aí. 130 quilômetros de Uberlândia. Ah, Itumbiara é perto de Uberlândia. Isso eu não sabia. Interessante, né? Porque Uberlândia fica mais perto de Goiás, né? Não, muito legal aí. Itumbiara também é calor. Então, o seguinte, olha só. Qual é o grande problema, então, hoje em dia? Inflamação crônica. Eu quero que vocês anotem essa palavra, porque hoje em dia, e ainda quem pegou Covid, gente, tem a síndrome pós-Covid, o pessoal está tudo inflamado. Hoje em dia, uma pessoa me falou, doutor, depois que eu peguei Covid, eu comecei a ter dores nas pernas e nas articulações. Eu nunca tive, e comecei a ter. Claro, porque a Covid desencadeou o processo inflamatório em muitas pessoas. Isso se chama síndrome pós-Covid. E aí a gente tem que fazer os exames, desinflamar. Uma das coisas aí que quem já fez consulta comigo, sabe? Que eu sou muito fã da cúrcuma, que é um anti-inflamatório natural. Porque quando a gente fala de desinflamar, não é tomar diclofenaco, ibuprofeno. Isso aí, claro, se um dia você tem uma torção, você toma por uma semana máximo. Mas se você tomar isso aí cronicamente, vai dar problema no seu fígado, no seu estômago. Mesma coisa tomar paracetamol. Esse dia eu botei no Instagram como o paracetamol está dando problemas no fígado. Então a gente tem que cuidar. Uma vez ou outra que deu uma febre, pode tomar, mas não pode tomar todo dia, né? É muito quente, Tumbiara é mega quente. Olha aí, pessoal lá de Goiás. Aí tem que ser tererê, não dá para tomar chimarrão, então. Eu tomo chimarrão aqui no sul, mas aí tem que ser tererê. Então o tererê pode tomar durante o jejum, pode água com gás, água com umas gotinhas de limão, pode botar um pouquinho se quiser, por exemplo, pode botar folhinhas na água, pode botar hortelã, pode botar até você pode tomar o chás, né? Chás pode tomar sem açúcar, né? Erva mate sem açúcar, tererê sem açúcar, café preto sem açúcar, tudo isso sem açúcar, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Como é que eu faço o meu jejum? Eu agora já estou em jejum, né? Eu normalmente treino, daí como um abacate, como ovos. Agora eu comi abacate, ovos, né? E aí eu vou até amanhã meio-dia, tá? Primeiro de quem está começando vai até as 10 da manhã, tá, gente? Amanhã de manhã eu vou tomar uma água com umas gotinhas de limão, meu shot, depois tomar um cafezinho preto, e aí vou tomar um chimarrão. Eu escolho um chá cada dia. Hoje eu tomei cavalinha, ontem eu tomei dente de leão. Amanhã vou fazer outro chá, talvez alecrim, talvez chá de. A gente vou alternando, tem um monte de chás ali, tudo em ervas, né? E cada dia eu faço 1 litro daquele chá e fico tomando.
tá? Até meio-dia. E aí, aí eu almoço para quebrar o jejum, né? Essas dicas eu vou passando no grupo também, tá? Eu vou relembrando. 15 minutos antes de quebrar o jejum, você faz um shot de água com limão, 20 gotinhas de própolis, 3 pitadinhas de açafrão. Vou repetir, depois eu vou botar essa formulazinha lá no grupo. Água morna com limão, 3 gotinhas de própolis e 20 gotinhas de própolis, 3 pitadinhas de açafrão. E aí toma aquilo ali, porque até o limão já vai preparando o estômago para receber o alimento. 5 minutinhos antes de me alimentar, eu tomo outra bebida, que é água com 1 colher de vinagre de maçã. Eu compro vinagre de maçã orgânico. Aí tomo de canudinho. Tomo tanto o shot como o vinagre de maçã de canudinho. Tem um canudinho de inox, né? Já tem um canudinho de inox, que não enferruja, que ali, que não precisa estar formando plástico, né? Se você comprar esse de plástico, não, compra um de inox, vai no supermercado que tem para vender. Para não estragar o esmalte do dente. E aí eu tomo o vinagre de maçã, 5 minutinhos antes. Aí, para se alimentar, como é que a gente começa? Começa pela proteína ou pela gordura. Não come um carboidrato refinado de cara. Não vai comer pão. Não vai quebrar o jejum com pão, né? Aí normalmente eu como uma salada, ou como já a proteína primeiro, ou gordura, abacate, nozes, castanha mesmo. Aí depois eu como um carboidrato. Eu como arroz integral, um feijão, mas primeiro eu vou comendo aquela gordura boa, aquela proteína devagar, vou mastigando, e isso faz com que não dê um pico de insulina, o que dê um pico menor de insulina. E isso faz a diferença, muito grande. É, como o seu shot, óleo de limão, né? Ah, estão perguntando se pode o óleo essencial. Normalmente eu uso o próprio limão, tá, Cláudia? Normalmente eu uso o próprio limão, não o óleo essencial, tá? Porque eu não conheço. Eu sei que tem aí uns produtos bons do Terra, mas não sei se é adequado para beber. Mas então é nesse shot eu recomendo o limão mesmo. E aí, vamos lá. Por que acontecem esses problemas de saúde? Alimentação errada. Isso e vida sedentária. As pessoas não fazem exercício e se alimentam com muito carboidrato. E carboidrato refinado, né? Emoções negativas. Por isso que a gente vai ter live também falar sobre as emoções. Pensamentos negativos. Estresse. Fatores genéticos e epigenéticos. Então tem uma coisa que a gente pensa assim, a genética, gente, ela influencia, mas ela não é determinante. Ah, então na minha família tem diabetes. Não quer dizer que você vai ser diabético. Ah, na minha família tem problema cardíaco. Não quer dizer que você vai ter problema cardíaco. Se você cuidar dos seus hábitos, que é a nossa epigenética, né, ela é mais preponderante do que a nossa genética. Então, os hábitos são ouro, né? Tá bom. Quem tá me escutando bem, coloca aí no chat. Sim! Só para eu saber se vocês estão tendo um bom retorno aí na minha fala. Então é muito importante entender. Ó, eu vou dar um exemplo. Teve uma pessoa que veio há 2 meses atrás com triglicerídeo de 300. Eu falei, faz jejum intermitente, corta o pão e começa a fazer caminhada. Hoje ela me trouxe os exames. 160 o triglicerídeo. Olha só, em 2 meses. Vê como dá a diferença, gente? É só mudar os hábitos. E não foi tão difícil. 3 coisas. Jejum intermitente, cortou pão, parou de comer pão durante 2 meses e começou a fazer caminhada. Nem um exercício tão intenso. Já baixou e, claro, emagreceu já 6 quilos, né? Ela tinha mais de 100 quilos. Emagreceu 100 quilos. 6 quilos. Aí, mas o mais feliz que eu fiquei foi porque os exames, né? Não mentem, né? Não é quando olha assim os exames, não mentem. Certo, escuto bem, muito bom, isso aí, pessoal. Então, o grupo de jejum, né? Ele vai ficar aberto para comentários das 10 da manhã às 10 da noite. Então ali, gente, vocês podem botar o compartilhar,
do tempo de jejum, o prato que você está comendo, né? Low carb, bota lá em saladinha se vocês estão comendo. Aí de vez em quando o pessoal, eu comi hoje essa salada, passa a receitinha para nós. Também quero. Aí a gente vai colocar também ali o aplicativo, né? Não sei se já baixaram o aplicativo. Tem a versão gratuita, tá? Vocês não precisam pagar. Você faz o seguinte, se oferecer a versão paga, você nega e ele te oferece de novo uma versão gratuita. Eu tenho a versão gratuita já faz há 3 anos. Aí eu termino o jejum, dou um print e coloco lá no grupo, né? Não é obrigatório, né? Mas isso motiva a gente colocar e todo mundo compartilhando o seu tempo de jejum. O grupo não é para comparar, o grupo é para motivar, tá? Então isso é muito importante ter esse entendimento que tudo que a gente coloca ali não é uma competição, tá? Isso tudo é para que a gente possa se inspirar e aprender com os outros. É muito mais fácil fazer as coisas em grupo. Vamos imaginar assim, você vai para academia, o que é mais fácil? Fazer sozinho ou fazer com outras pessoas, com seus amigos e tal? Por que também nesses grupos de recuperação de álcool, por exemplo, tem um grupo? Porque vão falar lá, olha, eu já estou há tanto tempo sem beber, eu tô tempo... Aí você se motiva a ver tantas pessoas que estão também na mesma energia, na mesma vibração, no mesmo propósito. Então, o grupo de jejum, ele motiva muito. Ele é mais importante o grupo do que o doutor aqui. Isso que é o mais importante. Soluções, então, para aqueles problemas. Fazer jejum, reeducação alimentar, a gente vai usar a dieta low carb. Low carb é baixo carboidrato. Suplementação, aí quem precisar, né? Vou dando dicas de suplementação. Um dos suplementos que eu recomendo para todos, é o magnésio, por exemplo. Que 90% da população brasileira tem carência de magnésio. Porque a nossa água e nosso solo é pobre em magnésio. Então, se a gente puder suplementar o magnésio de 250 a 500 miligramas por dia seria o ideal, né? Tem o magnésio, o cloreto de magnésio, que é o mais simples, mas tem o magnésio glicina, treonato, de malato. Então, tudo isso são importantes. Atividade física e bom sono, né? Se você não está dormindo bem, é importante ter o bom sono, né? Pode ter uma causa. Então, aqui estão os tipos de jejum. A gente vai fazer o número 3, que é o jejum intermitente. Mas eu vou explicar todo. O jejum completo é quando a gente fica 24 horas sem comer, certo? Só tomando água. Então, esse é o jejum completo, é o jejum de 24 horas. Às vezes a gente faz jejum de 24 horas. Inclusive, fizeram uma pesquisa agora, muito interessante, que eu botei lá no Instagram, que fazer jejum de 24 horas uma vez por semana melhorou os marcadores inflamatórios. Durante 8 semanas, melhorou os marcadores inflamatórios em pessoas com artrite, artrose, fibromialgia, esclerose. Então, um jejum de 24 horas uma vez por semana é interessante. Jejum modificado é aquele jejum que você pode consumir até 500 calorias no dia. Então, você faz uma refeição de 500 calorias. Então, as pesquisas falam que é quase como se fosse o mesmo efeito do jejum completo. Então, é uma alimentação muito leve, né? 500 calorias. Saladinha com um pouquinho de gordura e termina. Jejum intermitente, que é o que a gente vai fazer. Tem a janela de alimentação e tem o jejum. Então, tem dias que a gente vai fazer 14, 15, 16, 18 horas de jejum. Então, a gente vai estar mudando entre 14 e 18 horas de jejum. E um dia por semana é o desafio. Aí que eu recomendo que você faça um pouquinho mais. Não é obrigatório, mas é interessante. E a gente vai botar esse dia do desafio de domingo para segunda-feira. Porque se por acaso você meter o pé na jaca no domingo, aí você já desintoxica na segunda-feira. Tem sentido isso? Tem sentido? Coloque aí um joinha aí, quem tá me acompanhando, coloque no joinha. Você pode vir aqui nas reações e botar um joinha ali, ó, joinha. Vamos lá então, vamos que vamos. Yoshinori Yozumi, esse aqui ganhou o Prêmio Nobel da Medicina em 2016, não faz muito tempo. E ele falou sobre autofagia, né, por descobrir os mecanismos da autofagia, está escrito ali embaixo, ó, em inglês. E o que é autofagia? Autofagos, auto, consumir, comer a si mesmo. Ou seja,
Ele descobriu que o corpo com uma restrição alimentar, as nossas células começam a comer aquelas células de mau funcionamento e toxinas. Então, olha só que interessante. Ele começou a observar que a partir de 18 horas de jejum, o nosso corpo começa, não tem alimento, ele vai lá, começa a consumir células de mau funcionamento e isso dá um rejuvenescimento no nosso organismo. Então a gente rejuvenesce com o jejum, a gente fica mais jovem. Aê, joinha! 3 joinhas! Opa, gostei. Foi mais de um, foi 3. Então é muito importante fazer o jejum para dar um rejuvenescimento, um reset no nosso organismo. Então tá aqui, ó, o esquema básico do jejum intermitente. Então, hoje me perguntam como é que é a janela? Eu não estou entendendo o que é a janela de alimentação. A janela é aquele que está no meio ali, ó, do meio-dia até as 8, você come. Né? Carne ali. Nem, ó, esquece o pão ali, né? Tomate, abacate, ovos, tal. Peixe, brócolis. Aí começou o jejum, 8 p.m. À noite toma água, não vai tomar café à noite, né? Vai perder o sono. Aí de manhã, cafezinho no milk, no sugar. Então sem leite, sem açúcar. E água com gás, água sem gás, água com hortelã, água com cravinho, tudo isso pode, né? O que não quebra o jejum? Água, café, chá sem açúcar, chimarrão, tererê, água saborizada. Aí o tererê. Então, águas saborizadas é isso, uma água com umas folhinhas de hortelã, água com canela, água com cravo, tudo isso. Interessante. Então, por exemplo, às vezes as pessoas. O que acontece quando a gente fica de jejum? Ah, por que emagrece? Porque a partir de 10 horas de jejum, a gente começa a quebrar, acabou a glicose. Acabou a glicose. Então imagina, das 8 até as 6 da manhã, já começa a acabar a glicose. Aí começa a dar uma fomezinha. Aí o que faz o corpo? Começa a quebrar a gordura para formar corpos cetônicos. Isso chama cetose. Isso nos dá, alimenta. Então a célula de gordura é que dá energia para o corpo. Então isso aí se chama cetose. Algumas pessoas têm o hálito cetogênico. O que é o hálito cetogênico? Depois de 16, 18, 20 horas de jejum, tem um hálito tipo de acetona, um cheiro de acetona. Aí, se você se trabalha com público, você pode mascar um cravinho, né, para tirar aquele hálito, hortelã. Uma dúvida que muitos têm: posso consumir chiclete sem açúcar? Eu não recomendo, porque o ato de mastigar vai estimulando o ácido clorídrico do estômago e aí vai gerando fome, por mais que não tenha calorias. Não vai quebrar o jejum, mas aquilo vai estimular a tua fome. Então não é tão indicado o chiclete mesmo sem açúcar. Certo, família magnética? Então vamos falar agora dos benefícios do jejum, né? Aqui falando do jejum sobre o rejuvenescimento, tá? Que promove a longevidade, elimina a produção de espécies reativas de oxigênio, que é os radicais livres, e organelas disfuncionais. Então, aquilo que eu falei, em jejum começa a consumir aquelas células de mau funcionamento. Inclusive, foi pesquisado assim em laboratório que tinha um grupo de ratinhos que eles davam comida à vontade, outros que eles davam menos comida, que faziam, entre aspas, um jejum, e esses viveram mais. O que comeram menos, viveram mais. Olha que interessante. Então, a ideia é comer menos, a gente vive mais. 28 benefícios do jejum magnético. Vamos lá, então. Quais são os benefícios, doutor, do jejum magnético? Bom, aqui os tipos de jejum, né? A gente já falou, horários, o que é o horário e a janela, o que consumir durante o jejum, já falei da água, café preto, chimarrão, chá sem açúcar, e o que acontece é a parte de formar corpos cetônicos, tá? Benefícios: emagrecimento, claro que sim, aumenta o nosso metabolismo, vai lá, quebra a gordura, e aí a gente começa a emagrecer. Anti-inflamatório, aí o pessoal que tem artrite, artrose, fibromialgia, né? E claro, as inflamações crônicas. A autofagia, que é aquele benefício que eu falei de consumir as células de mau funcionamento. Reduzir a resistência insulínica. Olha só, diabéticos,
Então, o jejum é indicado para diabéticos? Sim, salvo aqueles casos que já tomam insulina e tem que ser com supervisão médica, né? Que aí já não é tão indicado. E diabético tipo 1. Agora, o diabético tipo 2, né? Toma metformina, que está com pré-diabetes e tudo isso é indicado. Ação, né? Então, quebra a gordura para formar ácidos graxos livres, forma os corpos cetônicos a partir de 10 horas de jejum, e isso dá, olha ali, o fator neurotrófico cerebral. Então, ele rejuvenesce. Daqui a pouco eu vou falar dos benefícios do jejum para o cérebro. E aí, que mais? Melhora a flora intestinal, melhora a circulação, reduz a gordura, não só a gordura abdominal, mas a gordura dos vasos sanguíneos, o colesterol, e deixa a gente mais resistente ao estresse. Também melhora o metabolismo da célula, melhora a ação da insulina, então quer dizer, não só ajuda a emagrecer, melhora a ação da insulina. Estabilidade do DNA, faz com que a gente rejuvenesça, e a sobrevida da célula. Então, o jejum sim rejuvenesce, deixa a gente mais jovem. Isso é importante entender. Neuroproteção, isso que eu queria falar. O jejum previne Alzheimer, gente, que é uma doença terrível. Imagina você esquecer dos seus parentes, das suas memórias, né? As pessoas que têm alguém na família com Alzheimer, é muito difícil, né? Ver que a pessoa não te reconhece, não lembra quem, né? Pergunta várias vezes a mesma coisa. Então diminui a inflamação. Não sei se alguém aqui tem alguém na família que tem Alzheimer, mas se você tem alguém na família, seja até um parente distante, saiba que você está prevenindo isso com o jejum. Diminui a inflamação, diminui a desmielinização, que tem na esclerose múltipla, e melhora a bioplasticidade cerebral, quer dizer, o Alzheimer, o Parkinson também, né, que dá aqueles tremores. Então, o jejum, vocês estão vendo que não é só emagrecer. Ele melhora o coração, melhora o cérebro, melhora a longevidade. Olha aqui, ó, para doença cardiovascular, diminui a pressão arterial. Teve muitas pessoas que no grupo de jejum já diminuíram a sua pressão, já até retiraram o medicamento da pressão, quer dizer, não que retiraram por conta própria, ficaram tão bons que o seu cardiologista, o seu clínico retirou o remédio. Diminui a insulina, diminui o triglicerídeo, naquele caso que eu falei para vocês, da paciente estava com 300, agora está com 160. Melhora o perfil lipídico, diminui o LDL, que é conhecido como colesterol ruim, e melhora o HDL, que é conhecido como colesterol bom, tá? Então ele vai melhorando esse perfil lipídico. O que mais que nós temos de benefício? Contra o câncer, prolonga a vida, ativa a via catabólica, que é de quebrar a AMPK, e inibe a via anabólica, que é aquela que aumenta o câncer, a mTOR. Colabora com a destruição de células tumorais, porque o jejum se alimenta de glicose, de açúcar. Olha que interessante, quando a gente priva a célula cancerígena do açúcar, ele começa a morrer e contribui na quimioterapia. Até pessoas que estão fazendo quimioterapia podem fazer jejum, desde que façam com supervisão médica. E potencializa a atividade aeróbica, benefícios emocionais, mental e até espiritual. Para quem medita, para quem faz oração, o jejum é muito interessante. Alguém aqui pratica meditação? Alguém aqui também pratica oração? Então coloca aí no chat se sim, porque se os mestres faziam jejum, Jesus fez 40 dias, Buda fez 40 dias, Gandhi fazia jejum, São Francisco de Assis, que então coisa boa deve ser, né? Se os mestres fazem. A Ângela pratica meditação, muito legal, parabéns, Ângela. Olha, e mitos, que isso eu quero esclarecer, porque não vai faltar aquele amigo, parente, que vai. Você fala assim: você está fazendo jejum, você é louco, vai passar fome, como? Mitos que as pessoas têm com relação ao jejum, ou seja, que não são verdade. Ah, se você não comer a cada 3 horas vai ficar fraco. Não, não vai ficar fraco. A gente não precisa comer a cada 3 horas, né? Inclusive eu almoço, faço uma refeição, faço um lanche às 4 da tarde e outras 8 da noite. Eu como 3 vezes por dia só.
Não pode fazer exercício em jejum. Pode. Claro, não é recomendado você ficar fazendo. Se você quer ganho de massa, quer fazer musculação, daí não faz jejum, faz na janela de alimentação. Mas você pode fazer aeróbico, pode fazer bike, pode fazer caminhada em jejum. Até melhor, porque aí queima mais rápido. Ah, mas eu não vou conseguir trabalhar em jejum. Nossa, melhor ainda. O seu cérebro vai ficar mais produtivo, você não precisa parar nem para comer. Quando você come algo muito pesado, você fica com sono, né? Aí sobra mais energia para o cérebro se você faz jejum. Mas será que eu não vou sentir irritado? Se você ficar aí com uma certa dor de cabeça ou irritação, tome água com uma pitada de sal marinho. Muito interessante isso. Porque ali o sal marinho, mas tem que ser o sal marinho, não pode ser o sal comum. Isso ajuda no processo de jejum. Será que eu não vou perder massa magra? Tem uma pesquisa aqui que eu vou mostrar para vocês que já fizeram que não perde massa magra. E energia, vai ter? Vai ter energia porque vai quebrar a gordura para formar os corpos cetônicos. Aí, será que eu não vou passar mal? Claro que no começo, gente, a gente tem que começar gradualmente. Não vai começar com um jejum de 24 horas. Começa com um de 14, depois de 15, tem que ir gradualmente. Você não pode ingerir nada durante o jejum? Pode. Água, café preto, chimarrão, tererê. Estou fazendo musculação em jejum. Uau, a Cláudia faz musculação em jejum. E aí é importante, Cláudio, depois, né, do treino, né, você comer proteína, né, depois de um período você comer proteína, que é importante também para você ganhar massa magra, né? Pode ser whey protein, pode ser esse suplemento. Então aqui, ó, fizeram uma pesquisa durante 8 semanas do jejum de 16 horas de jejum e 8 de alimentação e viram que não teve redução na massa magra, mas teve redução na massa gorda. Ou seja, não perdeu massa magra. Está aqui o trabalho científico. 16 de outubro de 2016, sobre a questão do metabolismo, né? Porque tem gente que vai falar assim, ah, mas você vai emagrecer, mas vai perder massa magra. Com o jejum você perde a massa gorda e mantém a massa magra, porque quebra os corpos cetônicos, tá? Então é muito importante. Quem quiser, eu mando esse trabalho para vocês. Então, o grupo de jejum, como é que vai ser? Vai ter o protocolo semanal, já coloquei ali no grupo da primeira semana. A dieta low carb. Quem tiver dúvida, vai me perguntando. Hoje o pessoal já teve me perguntando o que podia, o que não podia, né? Pode perguntar, não tem problema. Depois pode botar no grupo também, porque a dúvida de um pode ser do outro. Tem a motivação do grupo, se compartilhar. Todos os dias eu vou botar um áudio no grupo. Amanhã eu já vou colocar um áudio. Todo dia pela manhã eu coloco. Tem os decretos, as afirmações. Aquela afirmação, você pega o copo d'água, fala assim, vai tomar água, né? Eu tenho um corpo sadio e um coração puro. Meus pensamentos são corretos e positivos. Você está programando essa água, né? Sem contar que quando vai no bebedouro, já toma 1 litro d'água. 1 litro. Não, um copo d'água. Não precisa tomar 1 litro. Tem gente que fala, ah, eu não gosto de tomar água. Então já vai lá, quando vai beber água, já toma 1 ou 2 copos. Já toma de uma vez. E lives para mudar o. Então vou ter, além dessa, mais 3 lives, tá, pessoal? Eu vou mostrar todas as terças-feiras, 20 horas. Ah, não posso participar. Não tem problema, deixa a gravação. Mas é mais divertido fazer ao vivo porque você tira as dúvidas, né? Que notícia maravilhosa! A Cláudia falou. Beleza. É, e agora a pergunta poderosa é: para que eu quero estar nesse grupo de jejum magnético? Coloca aí no chat para que você quer estar no grupo de jejum magnético. Qual é o seu propósito? Emagrecimento, longevidade, saúde, melhorar, baixar a pressão arterial, dormir melhor, diminuir o estresse. Coloca aí no grupo para a gente compartilhar, para a gente ir finalizando essa live. Então, daqui a pouco eu vou subir a gravação para o YouTube, tá? Todos os dias também, pessoal, eu vou colocar no grupo um vídeo meu do YouTube. Eu boto vídeos assim de 5 a 10 minutos. Por isso que, assim, tem gente que às vezes tem dificuldade de estar nas lives. Eu falei para uma pessoa, olha, se você não quiser participar das lives, não precisa, não é obrigatório. E escuta o áudio do grupo. Pô, o áudio você pode escutar ao meio-dia, na hora do almoço, pode escutar no trânsito, se quiser. Bota ali para escutar, você pode estar dirigindo o carro para estar escutando o áudio. O áudio é 3 minutinhos. Eu gravo em média um áudio de 3 minutos. Eu já calculo.
3 minutos. E o vídeo que eu boto lá do YouTube é de 5 a 10 minutos. Mas também, se não puder assistir o vídeo, não tem problema, não é obrigatório. Mas o áudio é bom. Todo dia eu vou estar colocando uma dica nesse áudio. Às vezes eu vou estar revisando umas dicas aqui da live. Usa o sal marinho. Come gordura primeiro. Então eu vou falando. Vamos ver. Emagrecimento e saúde. A Marília botou. O que mais? Emagrecimento e saúde. Botaram igual. A Cláudia. Cacilda, emagrecimento e desinchar. Tem muita retenção de líquido. Interessante, Cacilda. Já vou dar umas dicas de chás, então. A cavalinha, chá de cavalinha, ele é diurético. Então, vale a pena, Cacilda, você tomar chá de cavalinha. Então, hoje eu tomei chá de cavalinha. Cavalinha é uma caninha, né? Que ele é a oca por dentro. Então, você vai nessas casas de produtos naturais, que vende o chá a granel, e pede 100 gramas do chá. Tem um monte. Assim. Então, você vai ferver a água numa garrafa térmica, bota a água fervida, eu tenho aquela chaleirinha que ferve a água, né? Você pega uma colher de sopa do chá e bota naquela água, depois que ela ferveu, não bota para ferver junto. Bota uma colher de chá. E depois deixa abafando, fecha a garrafa térmica e fica tomando durante o dia. Chá diurético, cavalinha, a carqueja é diurético também, né? Por exemplo, o hibisco é interessante também para quem quer emagrecer. Para o fígado, pode ser o dente de leão, pode ser o alcachofra é bem amargo, né? O chá de gengibre é anti-inflamatório. O chá de gengibre aí é o único que ferve junto com a raiz, mas se você usar o gengibre em pó, aí não pode ferver água e bota uma colher de gengibre para 1 litro de água. Que mais? Pode botar canela, por exemplo, um pau de canela daquele no chá também. Então tem várias opções, né? Chá de alecrim, né? Tem muitos chás que são interessantes. Perfeito, vou fazer isso a partir de amanhã. Desinflamar, evitar doenças mentais e maturidade. Diminuir o remédio à pressão. Legal. Olha só, muito bom aí o que colocou a Mônica, né? Diminuir o remédio à pressão e já prevenindo, né, a questão do Alzheimer, do Parkinson. O cérebro é que nem um músculo, a gente tem que exercitar. Ler livro, fazer palavra cruzada, tocar música, cantar, tudo isso, jogar cartas, exercita o cérebro. O cérebro também é como se fosse, eu faço academia, né? Mas eu tenho também que exercitar o cérebro, né? Então vamos lá, pessoal. Se você sente que está pronto para uma transformação, chegou a hora de começar. Então é o seguinte, hoje é o jejum de 14 horas. Se alguém ainda está assistindo essa live e não está no grupo, pode entrar no grupo. Vamos botar aí vamos botar até quinta-feira, até dia 21. Até dia 21 para entrar no grupo, depois a gente fecha o grupo, que aí já vai perder o... Então, quem tiver alguém que quer convidar, um parente, um amigo, pode convidar até quinta-feira. Eu vou botar essa gravação no YouTube. Se você está vendo a gravação, se interessou, me entre em contato comigo pelo WhatsApp. O valor do grupo é 98. Só que a partir do próximo grupo vai ser só para quem tiver no programa Saúde Integral Magnético, que é só o programa anual, né? A gente vai estar dedicando o grupo de jejum apenas para o programa anual. Tá certo, pessoal? Dúvidas? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para a gente terminar essa live? Coloca no chat. Se não tem, vamos terminar com alegria. Então, muito boa noite a todos. Família Magnética, então, o jejum de hoje para amanhã, 14 horas. Celebrando por fazer jejum. É uma alegria fazer jejum. Tem gente que vai, eu vou ficar sem comer. Tem que celebrar. Aí tem um dia livre por semana, que é no domingo. Domingo você pode comer um pouquinho diferente. Os outros dias é cuidar da nossa saúde.
Muito bem, então. Valeu, pessoal. Vamos terminar a gravação. Valeu, Ângela, Edson, Cláudia, Marília, Mônica, Paula, todo mundo que esteve essa noite aqui. Valeu, 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 valeu. Tchau, pessoal. Bom descanso e bom jejum. Terminar a gravação aqui.